Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesta videoaula, deixa eu melhorar aqui, tá meio torto. Nesta videoaula, eu quero falar com vocês sobre a competência 2 e o gênero textual narrativo conto, ok? Porque são dois assuntos que estão relacionados e que, sabendo exatamente do que se tratam, vocês podem usar a seu favor, ok? Bom, como vocês sabem, né, a redação do Enem vale 1000 pontos e a revisão é feita considerando 5 critérios. E vamos entender um pouquinho melhor a partir dessa informação. A competência 2 e o conto da redação do Enem. Se você vai participar do Enem, é muito importante que esteja atento aos 5 critérios da avaliação utilizados pela banca avaliadora. A avaliação dos textos é realizada com base na matriz de referência, na qual estão dispostas competências discursivas, consideradas mais relevantes pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Nessa videoaula, você vai conhecer um pouco mais a respeito dos critérios estabelecidos pela banca avaliadora do Enem para avaliar a competência 2. Redação. A competência 2 da redação do Enem avalia a compreensão da proposta de redação e o atendimento ao tema e ao tipo do texto, o dissertativo, argumentativo. Leiam comigo. A competência 2 da redação do Enem avalia a compreensão da proposta de redação e o atendimento ao tema e ao tipo de texto, o dissertativo, argumentativo. O que isso quer dizer, meu povo? Quer dizer o seguinte, que essa competência da matriz, ela avalia se os participantes leram, compreenderam os comandos dados pela proposta e também se o participante redigiu o seu texto conforme as características estruturais da dissertativa argumentativa. Ok, pessoal? Competência 2 é isso. O examinador, ele vai lá, ele vai pegar a sua redação, no que se refere à competência 2, e vai fazer a seguinte pergunta. Ele entendeu a proposta? Ele leu e compreendeu a proposta e os textos norteadores? Ok. Bom, ele atendeu ao assunto e trouxe informações de fora? E por fim ele vai falar assim, tudo isso que ele escreveu tá muito bonito, mas está dentro da estrutura? Muito bem. E aí, se você conseguiu fazer um texto atendendo a proposta, fazendo um texto, trazendo informações exteriores, relacionando com as informações ali contidas na proposta, e se você fez tudo isso dentro da estrutura que nós estamos cansados de estudar, você vai pontuar bem nessa competência 2. E significa que você vai bem em tudo, em praticamente tudo, tirando a competência 1, que está sobre a linguagem, que se houver tropeços, né, desvios da norma culta, vocês vão ser penalizados. E tirando a competência 4, porque a competência 4 está relacionada à coesão, que aí também está relacionado ao paralelismo, à diversidade do vocabulário. Muito bem. Assim, vamos reforçar isso, tá? Para atingir uma boa pontuação, você deve. Olha lá, para atingir uma boa pontuação, você deve compreender a proposta de redação. Não inventem, não sejam rebeldes, não queiram falar sobre qualquer assunto. Não entendam a proposta da sua maneira. Obedeça aquilo que propõe o enunciado inicial da prova de redação. Fique atento ao recorte temático, ou seja, ao eixo de discussão, e apresente o tema a partir de um repertório sociocultural produtivo. Ok, pessoal? Eu gosto muito desse tema, mas eu vou levar por outro lado. Não, você tem que desenvolver a sua redação conforme o que se pede. E aí, fiquem atentos, por exemplo, na época em que o tema foi
a manipulação dos algoritmos das redes sociais, muitos falaram de fake news, muitos falaram assim da analfabetismo funcional, que faz os usuários não saberem com que ferramentas eles estão lidando. Zeraram ou tiraram uma nota muito baixa porque tangenciaram, se afastaram da temática. Manipulação. Então, o candidato teria que ficar atento a essa palavra. Ou seja, que há um controle por parte das empresas que são donas desse tipo de plataforma. E aí também tinha que ler os textos norteadores. Os textos norteadores nos mostravam que havia ali um controle das redes sociais sobre o usuário, que a gente não tinha aquela liberdade total de escolha daquilo que a gente gostaria de ver, visualizar, curtir e comentar, que tudo é ainda manipulado. Se eu curto uma roupa bonita lá, que eu considero bonita, daqui a pouco outras páginas e outros conteúdos relacionados a roupas vão surgir. Isso é manipulação. Enfim, qualquer escrita que fugisse desse pensamento ia ser penalizada. Então, obedeça aquilo que propõe. Leiam o título. Tá lá, a situação dos moradores de rua. Ok? Você já vai pensar situação. Então, você vai pensar como vivem, de que forma vivem. E não sobre outras questões, né? Dando foco para a questão governamental, não. A situação dos moradores de rua. E de repente vem textos norteadores falando sobre preconceito, falando sobre invisibilidade. Pronto, querido. Vocês não vão falar de fome, de frio, não vão falar de projetos que não funcionam, vão falar do preconceito, da sua maneira. Então, vocês têm que ficar atento não só ao enunciado, que diz muito, mas também aos textos norteadores, porque às vezes o enunciado ele ainda é limitado. Os textos norteadores vão te encaminhar. E os textos norteadores, eles delimitam o eixo da discussão. O título, ele delimita, mas ainda ele é amplo. Os textos norteadores, eles mostram exatamente qual que é o eixo da discussão, sobre o que você tem que abordar, argumentar, ok? Muito bem, vamos lá. Bom, para atingir uma boa pontuação, você deve, como diz, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento. Você deve demonstrar em seu texto que os seus conhecimentos são múltiplos e variados e deve estabelecer relações de interdisciplinaridade, ou seja, aplicar conceitos das mais variadas áreas do saber: sociologia, filosofia, história, geografia, biologia, etc. Muito bem, pessoal. Olha lá, entendeu a proposta? Belezinha, vai fazer seu texto. Só que você tem que produzir um texto rico de informações de várias áreas de conhecimento. Lógico, você vai usar somente aquelas informações que se encaixam ao tema, que se encaixam à tese que você estabeleceu. Não dá para trazer todas as informações de todas as áreas de conhecimento ligada à temática. Por isso que é importante o recorte. A partir do momento que você entendeu qual que é o recorte e construiu a sua tese, você vai saber com quais informações você pode brincar ali na redação. E aí, gente, o que nós temos ao nosso favor? A literatura. A literatura, ela anda lado a lado com a história, ok? Especialmente a literatura brasileira, que anda de lado a lado com a história do Brasil. E as temáticas da redação do Enem são temáticas ligadas a questões sociais do Brasil, ok? Muito bem, gente. Então, compreender a proposta de redação, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, aproveite a literatura, usem os conhecimentos literários que vocês têm a favor de vocês e, por fim, desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, é o que a gente sempre fala, fazer introdução,
construir um desenvolvimento e concluir com uma proposta de intervenção. Muito bem. Agora, gente, para o próximo slide, vamos lá. Dica de redação para o Enem. Conheça o conto. Bom, gente, competência 2. Tem que compreender o tema, tem que fazer o texto dentro da estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão, tese, justificativa da sua tese e solução para a problemática. E tem que trazer informações exteriores. Como eu disse, aproveitem os conhecimentos literários a favor de vocês. Ingrid, eu não tenho hábito da leitura. Tá, mas você sendo estudante do ensino médio, você precisa ter o hábito da leitura. É importante para o seu léxico, é importante para a sua formação como sujeito, é importante para conhecer a história do seu país, a história também de todo o mundo e para a sua boa escrita, tá? O que eu sugiro? Se você tem pouco tempo, se você se sente pouco atraído pelos textos literários, experimentem ler os contos. Os contos, eles são muito pertinentes porque são textos narrativos curtos. E eu sugiro também lê-los pela seguinte razão: trazem problemáticas sociais brasileiras. São histórias muitas vezes bem escritas, impactantes, fáceis de gravar e riquíssimas para serem aplicadas na redação do Enem, ok? Entenda melhor comigo. Olha lá. A importância da literatura brasileira. Obras literárias explicam o que aprendemos nas aulas de história. Um grande exemplo é a escravidão, que aprendemos tanto na disciplina de história quanto em geografia, e as obras literárias provam isso. Alguns autores escreviam sobre a escravidão. Por exemplo, Castro Alves, Machado de Assis. O conto geralmente tem um só núcleo narrativo. Portanto, é uma leitura rápida, com poucos personagens, poucos cenários e pouquíssimas páginas. Exemplos famosos são os contos de Machado de Assis, que merecem ser lidos e relidos de tão bons que são. E são, gente, maravilhosos. Vamos lá, pessoal? Ok, gente, o conto, ele é de leitura rápida, por ter poucos personagens, espaço com pouca descrição. No entanto, gente, eles sempre nos surpreendam, porque os melhores escritores brasileiros optaram por escrever dentro das características desse gênero. Machado de Assis, Clarice Lispector, nós temos Lima Barreto, Fernando Sabino, são muitos autores. E aí, quando vocês leiam, vocês não gastam nem 20 minutos lendo um conto. E muitas vezes essa leitura irá te proporcionar prazer e uma visão sobre determinada época do Brasil ou uma visão sobre uma determinada questão da sociedade brasileira. E nós vamos viver essa experiência porque eu montei uma atividade. Segue comigo. Atividade. A essa hora, você já deve estar com o título do seu conto. No Word, faça um trabalho com essa estrutura: capa, com nome, série e escola. Na segunda página, de maneira resumida, discorra sobre o que é conto. Na terceira página, apresente a vida e a obra do autor do seu conto. Na quarta, resuma seu conto, não copiar nem modificar as ideias. É resumo. Ok? Isso vai ser avaliado, pontuado. Na quinta página, faça sua análise crítica do conto. Vocês vão, por fim, colocar as suas impressões a respeito do conto. Na sexta página, obrigatoriamente, coloque todas as referências. Prazo para o trabalho, 14 dias, contando a partir de hoje, tá? Muito bem, queridos, vocês vão fazer essa atividade. Se não está conseguindo visualizar, me peçam por WhatsApp que eu mando com todo o prazer do mundo. Muito bem. E aí, como analisar uma obra, especialmente um conto? Vocês podem citar qual foi o foco narrativo, se o narrador está em primeira ou em terceira pessoa,
como é o espaço pelo qual se passa o conto, quais inferências, ou seja, a que conclusões podemos chegar com esse espaço relatado no conto, ok? A vida dos personagens apresenta alguma problemática social contemporânea? Explane bem. A leitura é fácil, mediano, difícil? Qual foi o conflito? O conflito foi resolvido? Que lições podemos ser tiradas com toda a história? E o fim foi interessante para você? Ok? Muito bem, gente. Vocês vão fazer análise, vocês vão ler o conto, mas com olhar crítico, analítico, tentar entender o que o autor trouxe ali lá na época em que o conto foi escrito, que ainda persiste na sociedade brasileira. Que problemas psicológicos, afetivos, sociais, culturais, quais preconceitos nós temos ali naquela historinha que ainda persistem na nossa sociedade. Aponte-os. Até mesmo se houve melhora, se isso foi reduzido, combatido, aponte-os para mim, ok? E aí, seguem as referências. Eu usei uma referência do site Brasil Escola e uma referência do site CPT, ok? Muito bem, pessoal. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, estou no Skype, posso fazer novos vídeos. A gente vai conversando lá pelo WhatsApp, tá? Me procurem. Então, dominem a competência 2, que é entender a proposta de redação do Enem, fazer o seu texto dentro da estrutura do Enem, que a gente está treinando isso desde sempre, e enriquecer o seu texto com informações de várias áreas de conhecimento. Aqui nós vamos aproveitar a literatura, o campo literário a nosso favor. Começando por isso, lendo um conto, tá? Fazendo um trabalho com um conto. Depois eu dou mais informações. Grande abraço!